Olá! Hoje nossa aula é de língua portuguesa. Eu sou a professora Jaqueline Viana Nogueira. Então vamos lá. A nossa frase de hoje: não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então nós trouxemos hoje essa frase de Paulo Freire. Faça uma reflexão sobre ela e deixe algum comentário. Então vamos lá. Sinais de pontuação. A nossa aula de hoje. Para que servem estes sinais? Observem. Então, a pontuação ela é muito utilizada na construção do texto. Então, estes sinais que nós estamos vendo aí, eles são utilizados nas frases, nos textos, de um modo geral. Há certos recursos da linguagem, pausa, melodia, entonação e até mesmo no silêncio, que só estão presentes na oralidade. Na linguagem escrita, para substituir tais recursos, usamos os sinais de pontuação. Esses são também usados para destacar palavras, expressões ou orações e também esclarecer o sentido de frases, a fim de dissipar qualquer tipo de ambiguidade, ou seja, de extinguir duplo sentido. Os sinais de pontuação são recursos próprios da língua escrita. Representam as pausas e entonações da linguagem oral. Com acentuada característica subjetiva, a pontuação não possui critérios rígidos a serem seguidos, mas requer atenção, porque qualquer deslize pode prejudicar a clareza do texto. Observe as seguintes construções. Nós vamos ver aqui uma frase que ela está escrita com a diferença nos sinais de pontuação. A primeira: se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Observe que nós temos apenas um ponto final na frase. Olha essa outra frase. Se o homem soubesse o valor que tem a mulher, andaria de 4 à sua procura. Olha a outra. Se o homem soubesse o valor que tem, a mulher andaria de 4 à sua procura. Então, nós temos aí 3 frases. A diferença entre elas é exatamente o quê? A vírgula. E esta vírgula, ela faz muita diferença no sentido desta frase. Você deve ter notado que a ausência de pontuação dificulta a tarefa de encontrar um sentido para as orações. Além disso, é fácil constatar que novas significações surgem, dependendo do lugar onde a vírgula é colocada. Vale relembrar os sinais de pontuação e suas funções. Olha aí, o ponto final. Emprega-se basicamente para indicar o término de uma frase declarativa, de um período simples ou um período composto. Olha os exemplos. Hoje haverá aula de português. Faça o favor de me passar o caderno. O ponto também é usado em quase todas as abreviaturas. Por exemplo, na abreviatura de fevereiro, na abreviatura de habitante, na abreviatura de rodovia. Vejam. O ponto que é empregado para encerrar um texto escrito recebe o nome de ponto final. Agora nós vamos ter o ponto e vírgula. É utilizado para assinalar uma pausa maior do que a da vírgula. Praticamente uma pausa intermediária entre o ponto e a vírgula. Geralmente, emprega-se o ponto e vírgula para separar orações coordenadas, que tenham um certo sentido, ou aquelas que já apresentam separação por vírgula. Olha aí, nós temos a frase. Criança foi uma garota sapeca. Moça era inteligente e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma
doidivanas. Também para separar vários itens de uma enumeração, nós temos aí o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ponto e vírgula. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, ponto e vírgula. E o terceiro, pluralismo de ideias e de concepções e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, nós temos esse artigo aí retirado da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o que vai separar esses itens é exatamente o ponto e vírgula. 2 pontos. São empregados para anunciar uma citação. Olha aí. Lembrando um verso de Manuel Bandeira, a vida inteira que podia ter sido e não foi. Um esclarecimento. Joana conseguira, enfim, realizar seu desejo maior, seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar o Sila. Para anunciar a fala de um personagem. E o pai perguntou, 2 pontos, aonde vai, garoto? Então, observe que os 2 pontos são também usados na introdução de exemplos, notas ou observações. O ponto de interrogação. Ele é empregado para indicar uma pergunta direta, ainda que esta não exija resposta. Onde estarão as causas dos problemas sociais brasileiros? Em perguntas indiretas, não é usado o ponto de interrogação. As frases interrogativas indiretas supõem a indagação, mas não começam com a palavra interrogativa. Por isso, terminam com um ponto final. Quero saber o motivo da sua falta. Então, nós temos aí uma pergunta de forma indireta. Então, nas perguntas de forma indireta, nós não teremos o ponto de interrogação, somente nas perguntas diretas. O ponto de exclamação é empregado para marcar o fim de qualquer enunciado, com entonação exclamativa, que normalmente exprime admiração, surpresa, assombro, indignação e etc. Olha aí as frases. Vamos à luta. Entre na sala. Então, o ponto de exclamação ele é também usado com interjeições. Ó, ai. Não tem aí o ai, mas a gente usa muito no nosso dia a dia. Então, estas frases, elas são finalizadas com este ponto de exclamação. As reticências. Marcando uma suspensão da frase, devido muitas vezes a elementos de natureza emocional. Elas são empregadas para indicar a continuação de uma ação ou fato. Olha aí o exemplo. O balão foi subindo, para indicar suspensão ou interrupção do pensamento. E eu que trabalhei tanto pensando que, para representar na escrita excitações comuns da língua falada, não quero sair porque eu não estou com vontade. Então, nós temos aí as reticências. A vírgula é a principal, na verdade, é aquela que nós temos maior dúvida, que a maioria de nós temos a maior dúvida. Então, é um dos pontos, é uma das que a gente tem que ter maior cuidado, um dos sinais de pontuação que nós temos o maior cuidado. Marca uma pequena pausa. É geralmente empregada nos seguintes casos. Olha aí. Nas datas para separar o nome de localidade. Cabrobó, 28 de novembro de 2011. Então, separando a cidade da data, nós temos a vírgula. Para indicar a omissão de um termo, geralmente um verbo. Todos chegaram alegres e eu, vírgula, muito triste. Na verdade, nós teríamos assim a frase. Todos chegaram alegres e eu cheguei muito triste. Então, como eu retirei a palavra cheguei, o verbo cheguei, eu pus a vírgula. Para separar termos de uma mesma função sintática. Havia portugueses, brasileiros, espanhóis, italianos naquela festa. Então, posso
a mesma função sintática, palavra brasileiros, espanhóis. Então, nós vamos ter que fazer a separação com uma vírgula. Para separar o vocativo. Vocativo é aquela palavra que evoca, não é isso? Então, nós temos aí, alunos, prestem atenção, estudem muito, colega, para obter sucesso. Então, alunos e colega é o quê? Um vocativo. Então, ele tem que ser separado por vírgula. Para separar o aposto, que é aquela expressão, aquele termo que vai explicar na frase, na oração. Cabrobó, a terra da cebola, é uma cidade hospitaleira. Então, a terra da cebola, que é o aposto, que é a expressão que está explicando quem é Cabrobó, né? Dando a característica. Então, nós temos essa separação através da vírgula. Para isolar palavras e expressões explicativas ou retificativas, como a saber, por exemplo, isto é, ou melhor, aliás, além disso e outras. Olha aí o exemplo. Eles viajaram para a América do Norte, aliás, para o Canadá. Então, eu utilizei a vírgula aí para fazer esse isolamento. O sentido e as intenções pretendidas para o texto, por vezes, são construídos e indicados pelo uso dos diversos sinais de pontuação, que desta forma funcionam como importantes pistas para o entendimento do texto. Os sinais de pontuação na construção do texto também são responsáveis pelos efeitos de sentido, ironia, humor, diversão, etc. Então, na oralidade, nós utilizamos a entonação. Na escrita, nós vamos utilizar o quê? Os sinais de pontuação. Então, obrigada pela sua participação, obrigada por estar aqui conosco mais uma vez. Espero ter contribuído com esta aula de hoje.